Não sei se você viu essas notícias de hoje. Ele anunciou tarifas de 10% a países alinhados aos BRICS. Tarifa adicional de 10%. Sim. Ou seja, nós. E 25% para Coreia do Sul e Japão. O Japão fez nada. Deixa eu ver. Vamos ler a matéria aí, vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira a imposição de uma tarifa de 25% sobre quaisquer produtos do Japão e da Coreia do Sul enviados ao país a partir de 1º de agosto. As informações são divulgadas, blá, blá, blá. O americano destacou ainda que essas sobretaxas de 25% serão separadas de todas as tarifas setoriais. Nas cartas, o republicano também alertou que a tarifa pode subir caso o Japão ou a Coreia decidam retaliar. Se por qualquer motivo vocês decidirem aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o valor desse aumento, ele será somado aos 25% que cobramos. E sugeriu que a taxa pode ser revista para cima ou para baixo, dependendo da relação com os países. A medida, segundo ele, busca corrigir décadas de déficits comerciais insustentáveis provocados por políticas tarifárias e não tarifárias. Beleza. Enfim, o Trump, declarações mais protocolares e tal, o Trump meteu-lhe taxa ali no Japão e na Coreia. E agora houve o anúncio dos BRICS, né? Houve uma conferência dos BRICS no Rio de Janeiro. E foi anunciado lá na conferência que a adesão de várias nações amigas aos BRICS, né? Não como adesão total, mas de nações parceiras dos BRICS, né? E aí o Trump já avisou que vai meter taxa de 10% em todo mundo. A mais. Né? A mais, além das taxas que ele já tinha revisto recentemente. Vai funcionar ou não? Não quero entrar muito. Eu acho que assim, é um tipo de resposta rápida e agressiva que ele tá dando dentro desse contexto internacional. O Trump tem um tipo de jogo que é diferente, né, do jogo mais protocolar. E que, se por um lado ele é mais rápido, por outro ele esbarra às vezes na tolice ou na bufonice. Puro e simples. Eu vi ele falhar muitas vezes com essa estratégia. Pode ser que ele tenha vitória. Então eu serei cético. O cara ganhou a eleição e se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas eu também não vou ficar vendo xadrez 4D ou não há. Pode ser que isso funcione. Será que funciona? Pode ser que não funcione. Qual a tua opinião, Rafael Mendes Rizó? Então o terceiro, bem-vindo, Túlio. Eu acho que não vai funcionar. Você acha que não, né? Eu acho que esses países têm muito a ganhar. Pensa o seguinte, beleza, o mercado americano é o maior mercado consumidor do mundo. Cara, você virou agora aliado da China e da Índia, velho. China e da Índia! O que a gente tá falando em termos populacionais ali? A gente tá falando de 2,5 bi. Tá? A gente tá falando em, tranquilamente, mais de 30% da população mundial. É gente. Se quiser botar Nigéria também, quantas milhões tem na Nigéria? Nigéria deve ter os seus 300, 400 milhões de habitantes, não? Então a gente chega a uns 3 bi BRICS já? Sim. Não. Se somar ainda Brasil, aí vem Rússia, vem, acho que Indonésia virou para a nação amiga. Não, cara, assim, a maior parte das nações, da população do mundo é governada nesse sistema de uma parceria meio fluida chamada BRICS. Sim, os BRICS estão crescendo. E, cara, talvez a China e a Índia, mas especialmente a China, possa compensar qualquer perda que você venha a ter, né, nas exportações para os Estados Unidos, Rizzo. Sim, não, sem dúvida. O Jordan Silva falou nos comentários, a China agora é mais liberal que os Estados Unidos. É porque, meus amigos, vou colocar uma coisa. Essa ideia, essa defesa ortodoxa de um liberalismo como uma política global. Ah, não, olha só, os Estados Unidos estão lutando por... Não, isso não tem. Essas defesas ideológicas, elas são meio vazias. Os Estados Unidos, por alguns períodos, ele vai defender uma abertura maior, e em outros períodos ele vai defender uma abertura menor. Veja, mesmo os Estados Unidos estavam nos anos 90 loucos para ter, por exemplo, a área de livre comércio das Américas, até a ALCA, falava de negociações com grandes blocos, era favorável ao livre comércio e tal. É um Estados Unidos fechado hoje. A China, que foi um regime fechado, anos 60, 70, depois ela teve a abertura e tal, hoje não é. Hoje ela quer comércio, quer se organizar. Então esse é um tipo de coisa que é fluido, né? E aí as doutrinas, os defensores, vamos dizer, dogmáticos de doutrinas políticas, não, fulano tem que ser isso, vão perceber que a seara política, ela é muito mais pragmática do que qualquer outra coisa. Porque se você obter um determinado ponto político, depois você pode obter uma vitória comercial. Eu queria lembrar, galera, que assim, a gente tirou da equação o fator guerra e o fator força há muito tempo. É muito porque a imaginação nossa após a Segunda Guerra Mundial tirou, né, do nosso horizonte a ideia, por exemplo, da dominação territorial ou da imposição de um governo satélite, né, por parte de uma determinada potência. Mas isso é a história humana. Veja, a Inglaterra obteve muitos dividendos com o colonialismo sobre a Índia. O colonialismo sobre a Índia não se deu com a Inglaterra, vamos abrir fronteiras. Não, a Inglaterra foi lá e dominou a Índia. Você pode ter muito lucro tendo um tipo de dominância que pode ser, uma dominância
literal, você transforma uma nação numa colônia tua, ou você pode colocar um presidente satélite, um rei satélite ligado a você ali, aí você coloca aquela nação dentro do teu bloco. A força política, amigos, antecede a força comercial. Se você for pegar a história humana na antiguidade, desculpa eu voltar para a antiguidade, mas a história humana na antiguidade, o dinheiro vinha através da conquista militar. E se for pegar o período do helenismo, que foi aquele período que sucedeu a vitória do Alexandre o Grande, a morte do Alexandre o Grande, e o estabelecimento daqueles impérios, manter grandes exércitos significava manter o controle territorial, e o controle territorial significava as possibilidades múltiplas de se fazer comércio e obter recursos. A máquina militar sustentava as construções das rotas de comércio e a afluência de dinheiro. Tanto que, né, quando a gente pega, por exemplo, o enfrentamento entre Cartago e Roma, né, lógico que dinheiro contava, mas Cartago era uma potência econômica similar a Roma e que tinha uma vocação comercial maior do que os romanos. Dito isso, a potência romana se dava através do sistema de alianças que eles faziam com as cidades dominadas ou parceiras, especialmente na Península Itálica, que forneciam constantemente tropas para Roma. Ou seja, a economia militar, se eu posso colocar aqui, de Roma era o que permitia que Roma tivesse força para conquistar os vizinhos, estabelecer suas rotas de comércio, sua dominância depois no Mediterrâneo, certo? Voltando para cá, até que ponto o estabelecimento de modelos econômicos e sistemas de relações econômicas dos países não se dá também através da força? E a força estabelece consensos internacionais. Agora é para fazer isso, não, agora é aquilo. O Trump, ele está querendo mudar o sistema de relações global, relações comerciais global, através da força. Onde eu quero chegar naturalmente, para um país como a China, que tem pretensões globais, o comércio é uma ferramenta para o seu projeto de poder. E eles vão criar uma rede comercial global, sendo grandes parceiros e investindo na infraestrutura de países, especialmente do terceiro mundo, que tem na China o centro. Então, o projeto da Rota da Seda e o projeto global chinês é um projeto interessantíssimo, porque eles estabelecem, vamos dizer, o mundo como um campo onde parcerias das mais diversas podem ser travadas junto com a China, tendo a China como centro, tá? De modo a encaixar todo mundo num determinado papel. Então a África hoje, por exemplo, pode ser tanto um lugar para você montar uma elite chinesa em certos países, produzir com fábricas alguns produtos baratos, mas eles podem pegar aquela região que tem as savanas, em certos lugares bons para plantar, então eles estão plantando lá. Você vai ter minérios, você tem mercados consumidores na Ásia, você tem muita matéria-prima na América do Sul, você tem zonas pesqueiras para você basicamente pescar peixe de maneira predatória e mandar para a China. Você tem alguns lugares que serão fabricões, outros não. A China vai ser o quê? Um polo de tecnologia, tá claro isso. A China, a população dela não vai ficar nessa casa de 1,2 bi. A população da China tende até o final desse século a bater a casa dos 750 milhões. Só que vai ser uma espécie de super Estados Unidos, porque são 750 milhões de chineses. Alta tecnologia, alta formação. Então é um super Estados Unidos, não será um país de mão de obra barata, mas é um país inserido na quarta revolução industrial, automação. Então, o lance da China é outro. Olha que interessante, né? O Rizzo veio com um gráfico muito legal. Percentual do investimento chinês ao redor do mundo. Quanto mais rosa, quanto pintar mais roxo, né? Aquele magenta aí, a gente pode colocar, mais arriscado é o país. E quanto mais verde, ou seja, verde escuro, o risco é mais baixo. Perceba que a China tem investimento no mundo inteiro, mas os maiores investimentos são investimentos em nações arriscadas. Então você vai pegar, por exemplo, tem eu sou péssimo em geografia africana, tá? A maior bola de todos deles na África, aí o que Angola? Não sei se é Angola ali, agora eu tô qual é? Ali naquela parte eu não sei se é me fala aí qual que país é aqui. Ali? À esquerda. Congo? Não, Angola. Não, acho que é Angola. Aqui é Angola. 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 Veja só os investimentos que eles vão ter ali na região do Bangladesh, ali, Nepal, toda aquela parte da Índia que vai indo pro Sudeste Asiático. Oriente Médio, Irã. Olha o investimento no Irã gigantesco. Então, o investimento deles estão em países de risco. Qual é a lógica que eu acho que é bem interessante deles, tá, o Rafael Almeida? Qual? Aprendi no Taleb, tá? Lugares
turbulentos têm grandes assimetrias. Então você pode ter grandes perdas, assim como você pode ter grandes ganhos. Onde há turbulência e instabilidade, há assimetria. Por exemplo, na Europa, veja que não há nada arriscado na Europa. É tudo linear. Você não tem nem grandes possibilidades de perda, nem grandes possibilidades de ganho. Agora, qual é o modelo chinês que é muito interessante? Como nos países de terceiro mundo, o risco é eminentemente político, certo? Um risco político você botar um investimento, vir um presidente e roubar aquilo lá, ou confiscar, ou ter uma alta instabilidade, aí vem uma tribo e assume o governo, tem um golpe que derruba um cara. Ou seja, você tem uma série de elementos que podem, vamos dizer, levar risco real àquele investimento. A China chega como potência e fala, calma, eu vou estabilizar a elite política local e eu garanto meu investimento. Vai ver se algum desses países dá calote na China. Ninguém dá calote na China. Então a China chega como potência política e vai nos lugares onde você tem maior assimetria, né, oriunda desse risco, e faz uma estratégia que, a meu ver, é quase antifrágil. Eles se garantem no sentido de que o risco deles de perda é baixo através da força política e usufruem, entretanto, de ganhos desproporcionalmente altos por conta dessa assimetria dessas nações de desenvolvimento. Então é uma estratégia que envolve um risco que é minorado pela força política. Então a força política minora o risco oriundo desse investimento, tá? Então acho que tem a estratégia ali tem muito mérito. É uma estratégia geopolítica com muito mérito. Como vocês podem ver, tá? A China é a grande investidora do terceiro mundo. Tá o gráfico na tela ou não, Riso? Voltou agora. Eu tava sem gráfico na tela o tempo todo. Não, você falou um tempão, depois eu foquei em você, depois voltou. Então, mas assim, na prática, galera, pra vocês verem como a gente pode enxergar, a China investe mais no terceiro mundo, ela está estabelecendo dominância e poder político no terceiro mundo, e enquanto isso o primeiro mundo se divide. Os Estados Unidos avisou assim, Europa, é o meu game, vocês que se adaptem, vocês não têm força. A Europa já não tem força nenhuma, tem força militar, claro, ainda tem força econômica, mas é um continente sem vitalidade, e os Estados Unidos vão para um outro tipo de estratégia. Qual é essa estratégia? Tô pra ver, tá? Mas até na Europa já deu merda já. Sim. A China fez investimento na Alemanha faz um pouquíssimo tempo, que os Estados Unidos ficou... E a China vai continuar com esse jogo de investimento. O excelente Madru mandou: a China investe pesado nesses países e coloca recursos estratégicos como garantia de investimento. Uma espécie de neocolonialismo. Sim! A China também investe em aliança com lideranças políticas locais, especialmente em países instáveis, de modo a gerar a estabilidade política para que eles não caiam. Então, na África, na Ásia também, mas normalmente na África, eles estabelecem essas alianças específicas de modo a garantir a estabilidade política para que, eventualmente, um líder tribal, um líder golpista fique lá. Por isso que a China não liga pra essa história, vou democratizar o mundo, direitos humanos. A China estão cagando pra isso aí. Enfia seu direito humano no cu. Eu quero fazer meu investimento, eu quero garantir que meu investimento retorne, eu quero que você vote comigo na ONU, eu quero que você esteja na minha esfera de influência. E nessa divisão mundial do trabalho imposta e liderada pela China, esses países passam a ter um papel. E a real é, para os países de terceiro mundo, hoje, isso sim, cara, eu já conversei até com um diplomata, a China é um parceiro mais interessante. A China é um parceiro bem mais legal. Hoje, a doutrina de direito humanista, essa confusão toda, transformou os países europeus e os Estados Unidos assim, num parceiro chato. Primeiro chato, porque ele vem com chatice. E segundo que, na hora de ser, ele é bem do canalha. A França não é. A França tem uma postura extremamente predatória na África, até hoje tem, e vem perdendo posição. E é muito engraçado que a Rússia adota um papel estratégico junto à China nisso. A Rússia atua na parte que ela é melhor, que não é o comércio, mas na força militar, atuando com os grupos dela, por exemplo, na África, ajudando a estabilizar regimes. A Rússia joga esse jogo mais com tropa do que com dinheiro, tá? É um jogo sofisticado, um jogo bem sofisticado. Os Estados Unidos desistiram de pagar a dívida, sobre o que eu tinha falado da dívida. Só não dá, ela dobrou nos últimos 10 anos. Os republicanos e os democratas vão usar a dívida para ganhar influência política e poder, mas nunca vão pagar. Quando isso estourar, a próxima crise econômica vai fazer 29 parecer uma marolinha. É por isso que todo mundo fala compre Bitcoin, né? Eu não sou consultor de investimentos, mas eu digo que assim, eu tenho meus 2 centavos aí de cripto e recomendo que as pessoas pensem bem em coisas alternativas, assim, né? E outro gráfico muito interessante do senhor Rafael Almeida Riso aí. Veja só em 2000, né? Eu vivi esse mundo, né? Como é que era a dominância
no comércio global e veja como é hoje. Muito louco, né? Só pra comentar uma coisa, né? Eu me lembro muito quando teve a Olimpíada da China. A Olimpíada da China foi quando? 2004 Grécia, 2008 China. Olimpíada em Pequim. Aquela Olimpíada em Pequim foi quando a China se apresentou ao mundo. Olha, eu sou uma superpotência, lidem com isso. E foi até hoje, as Olimpíadas de Pequim foram as Olimpíadas mais espantosas em termos de grandiosidade, tá? As Olimpíadas de Pequim, elas foram espantosas. Nenhuma outra abertura, encerramento de Olimpíada, chegou perto das Olimpíadas de Pequim. E ali é muito louco porque foi aquela transição de 2000 para 2024, aquele processo assim, no meio da transição já da China se tornando o país que mais comercializa no mundo, motor do crescimento da economia global e força política cada vez menos ignorável, para dizer o mínimo, tá? E, sim, eles estão desafiando os Estados Unidos. Agora, há um elemento que precisa ser colocado aqui na mesa, tá? Eles estão fazendo um jogo bom de comércio, estão fazendo um jogo geopolítico interessante. Dito isso, militarmente, absolutamente nada se aproxima dos Estados Unidos da América. E ninguém tenta se aproximar em cantar de galo perto dos Estados Unidos. Eu acho que isso ficou bem claro em algumas coisas que aconteceram agora. Esse avanço que Israel fez ali pra cima do Irã, e aí o apoio logístico que os Estados Unidos deram, ficou bem claro ali. Tipo, meu irmão, se a gente quiser brincar, nós... Né? Naturalmente para os Estados Unidos alguém vai vir, mas eles saíram do Afeganistão, saíram do Iraque. Olha, ocupar é caro demais. Agora, estourar um país, os Estados Unidos faz bem, assim, ó, né?